Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário, em qualquer lugar. Este é o canal Bereshit e nós vamos falar hoje sobre restauração. Bom, restauração. E por que nós vamos falar de restauração? Porque nós vivemos uma época muito difícil, complicada, de receber muitas informações. E é lógico que dá para observar que na história que alguma coisa não andou correto, né? Então nós temos que restaurar. E tem gente que quer restaurar e não sabe como restaurar, né? E é importante a gente saber como restaurar. Porque eu tô vendo gente tentando restaurar falando um monte de asneira, inventando história que não existe, né? Bom, restauração é uma ideia de voltar como era, da mesma forma, sem nada novo. Tem gente que quer inventar, quer inventar a roda, quer descobrir a roda, né? Esse é o problema, né? Parece mentira, né? Bom, mas para restaurar e trazer do começo, nós temos que ser uma coisa gradativa e devagar, né? Assim como o vaso na mão do olheiro, né? E o que a gente tem que fazer é o seguinte também: ter princípios. Por que ter princípios? Porque os princípios são coisas que é importantíssimo para entendermos a realidade. Como é que eu vou falar de escritura sem ter princípios claramente estabelecidos? Se você não estabelecer princípios, vai-se lá para onde você vai parar. Amanhã você vai dizer coisas que são absurdas, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, é que a gente tem que partir de um princípio de certo e errado para que você possa saber para onde você vai. Você não pode pensar aleatório, porque a hora pode algo ser bom, a hora pode parecer ruim, porque você não tem princípios estabelecidos, entendeu? Então, se você não tem princípios bem pré-estabelecidos, como é que fica a coisa? Entende? Então, qual é o primeiro princípio que você tem que ter? Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer para restaurar? As escrituras. E das escrituras, o que você tem que restaurar primeiro? A Torá. Tudo está em torno da Torá. Por exemplo, o que significa aquela parte de Yaakov trabalhar 7 anos por uma esposa? De onde veio essa ideia? Mas Yaakov, antes de Moshe, como é que Moshe ele poderia usar a Torá? Eu vou te provar que a Torá existia antes de Moshe, de Moisés. Bom, é simples. Você vai pegar na Torá, na lei, que está escrito o seguinte, que quando alguém tiver uma dívida com você, trabalhe 7 anos. Olha aí que fácil. Tá vendo? Então, se você quer pagar, se você quer uma esposa, você vai pagar aquilo, você paga como trabalho, como servo, né? Você tá entendendo como são as coisas? E eu vejo pessoas querendo restaurar e não conhece a escritura. Eu vejo gente que não conhece nem o mínimo de linguística e quer dizer que tem texto que não faz parte. Eu não estou te falando que pegou o estudo de outra pessoa, não. Estou falando dos seus próprios estudos. E aí ele conhece princípios para poder eliminar isso. Vou te dar uma questão simples para você resolver. A trindade é falsa ou verdadeira? O unicismo é falso ou verdadeiro? Acreditar que o Mashiach ou Cristo, Yehoshua, não é filho, é filho unigênito. É falso ou verdadeiro? Ou seja, gerado, mas tem um princípio de existência. Isso é heresia? É dizer que ele é divino ou não? Vamos decidir aqui rapidinho. O que é ser filho? Olha para a natureza, é ser gerado. Então a doutrina verdadeira é qual? Hein? Entendeu? Eu vou descobrir o que é filho na escritura, por exemplo, aí, parte de princípios. Vou na escritura. Entende? Ah, mas isso é divino, é diferente. Por isso você lê o texto lá, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Aí, por que não tá Barashit? Que a letra é mesmo. Posso ler Bereshit ou Barashit? Barashit seria no princípio. Bereshit é em princípio, princípio de certo e errado. Então, 11 princípios. Outra coisa, aí já pede o quê? Né? Já pede até outra questão aí. Mas eu vou falar mais pra frente. Você tá vendo o problema? Por exemplo, eu quero eliminar algum texto. De cara você pode eliminar, por exemplo, sabe o quê? Qualquer texto.
Primeiro, nós entramos no princípio. Nós temos que agora estabelecer qual os textos são inspirados. Por quê? Porque os textos inspirados, se você não tiver a base, né, que são as escrituras, bem escolhida, como é que vai ser? Ah, mas já está escolhido por fariseus e por católicos, apostólicos romanos, querendo agradar o império. Ah, você quer mexer na escritura? Eu quero sim reescolher os livros. Como é que você vai restaurar pegando os livros de pessoas que você condena? Tá de brincadeira? Como é que você vai ter certeza que vai pro céu, você que já aceita esses livros aí, sabendo que ele foi escolhido pela Igreja Católica? Ah, mas Deus não permitiria. Permitiu sim, porque convém saber que o justo fazer as coisas certas não é ímpio. Entende? Então, um ponto já para eliminar alguns livros. Ó, tem que ter o nome do pai. Tem que ter o nome do pai. Se não tiver o nome do pai, não é inspirado. Pode ser histórico, importante, porque como povo, todo povo tem que poder contar a sua história. Todo povo tem que ter a sua história, suas memórias. Entendeu? Tem livros na escritura que não tem o nome dele. Entende? Por exemplo, nem que falei que Bereshit ou Bereshit, Bereshit é em princípio, Bereshit seria no princípio, tempo, né? E Bereshit seria, não, tempo seria princípio, se certo errado, né? Aí você, aonde se remete isso? Como é que eu vou saber? Você escreve com a mesma letra. O Bet pode ser Ba ou B. E agora? Como é que a gente vai resolver? Simples. A tradição oral. Nós temos que restaurar a tradição oral. Ah, mas a tradição oral é de coisa de rabinos. É mesmo. Mas é mesmo. Como é que você lê Bereshit? Como é que você lê terra que mana leite e mel? Ué, a palavra halav e releve se escreve da mesma forma. Que é leite e gordura. É gordura e mel ou leite e mel? Ah, você é da terra que mana leite e mel? Ótimo, isso veio da tradição oral. E agora? Hein? Para você que acha que não, que a tradição que tem que ser só as escrituras, que as escrituras e tal. Ah, mas a tradição oral pode ser mexida. A escritura também foi mexida. Nós temos que esperar que Eloá não dê o poder de novo para consertar isso. E agora? Hã? Você está entendendo? Então, se nós agora restaurarmos os textos, nós temos que partir dos princípios. Tá? Nós vamos restaurar, ó, restaurar pelos princípios. Primeiro, ser restaurado das escrituras. E mais especificamente a Torá tem que ser a base para você reescolher os outros livros. E depois, como é que uma maneira mais fácil de eliminar os livros? Que tem que ter o um nome. Para escolher os livros, tem que ter o um nome. Se não tiver o nome, já está fora. Sabe que tem texto que fala, não fala o nome do Eloá? E tem todos os outros, tem outros textos que falam o nome dele? Ah, mas na minha Bíblia tem Senhor. Sim, tem Senhor, mas não é Senhor. Vamos falar sobre isso também. E depois o que? A tradição oral. Para quê? Você tem as informações para saber o mínimo, poder eliminar já alguns livros e já de repente trazer de volta alguma coisa. Você tem que conhecer o mínimo. Entende? Então, gente, Shabbat, Shalom para vocês. Terminando o Shabbat, né? Que Eloá abençoe vocês, né? E que vocês fiquem ligados nisso. Quem quer restaurar tem que saber disso. É o mínimo. Mínimo do mínimo para a gente já pensar em alguma coisa. Entendeu? Shalom para vocês. Amém. Todos vocês sejam abençoados. Shalom.